Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. E aí, minha gente bonita, os nossos amigos telespectadores e também os nossos ouvintes da Rádio Alvorada, sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar. E você que está aí, ó, ligadinho na Rádio Alvorada 106.3, a rádio da família, a Catedral no ar, estamos mais uma vez aqui querendo e pedindo o Espírito de Deus para que todos nós sejamos incendiados. E o assunto de hoje, gente, olha, temos uma missão aí também de levarmos o Espírito Santo a lugares que muitas vezes nós temos aí alguns preconceitos, mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus será derramado em profusão. Então é em todos os lugares, nós precisamos pedir Ele em todos os lugares e para todas as pessoas. Por isso, já inicio dizendo, vem Espírito Santo a todos nós que estamos aqui nos estúdios da Rádio Alvorada e também vem Espírito Santo a você que está nos acompanhando. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui com meu amigo, meu irmão de longa data aqui, que tem um testemunho. Hoje ele vai falar um pouquinho aqui da sua missão nesse tempo, mas eu quero trazê-lo aqui também para falar da sua experiência, né? Sua experiência com Deus a partir do batismo do Espírito Santo. Nada mais, nada menos do que Bruno Mansano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. A paz de Jesus. Amém. Obrigado. A paz de Jesus, meu irmão. A paz de Jesus aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo também. Uma alegria muito grande estar aqui nesse dia maravilhoso com você. Para, como você falou, meu irmão, poder experienciar um pouquinho da nossa trajetória e levar o Espírito Santo, como é a nossa identidade, aonde o Senhor quiser. Amém, amém. Eu fico muito feliz dessa sua disponibilidade, não só de estar aqui, mas também na sua missão nesse tempo, Bruno, de estarmos juntos aí para fazer aquilo que é vontade de Deus nesse tempo. E eu quero convidar aí você que está nos acompanhando, para antes da gente começar o nosso papo, para que a gente possa pedir realmente o Espírito Santo, fazer essa oração para que esse Pode Incendiar possa incendiar primeiro a nós e que ele possa chegar em todos os cantos, onde for a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu quero te pedir que o teu Espírito Santo seja derramado a todos aqueles que nos acompanham. Nos batize, Senhor, mais uma vez no poder do Teu Espírito e que nenhum de nós saiamos desse podcast, deste programa, sem sentir a Tua presença. Pai amado, Pai querido, quantos que estão necessitados, precisando da Tua graça, do Teu consolo e não conseguem se achegar a Ti, eu quero te pedir, derrame o Teu Espírito para que eles tenham coragem de se aproximar de Ti e bater, Senhor, na porta. Como diz a Tua palavra, aqueles que baterem, Senhor, a porta será aberta. E por isso eu quero nessa noite te pedir que o Senhor possa mais uma vez nos ajudar a chegar até Ti, porque sem Ti nós não somos nada. E queremos te pedir que o Teu Espírito conduza esse programa, conduza as pessoas que estão aqui na condução, conduza, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, vindo do seu trabalho ou na sua casa, estão aí assistindo depois aí pela internet, Senhor, pelo nosso canal do YouTube aqui da Rádio Alvorada Londrina. Quero te pedir que o Teu Espírito possa, assim, guiar por inteiro. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, por Jesus Cristo, o Seu único Filho e Senhor nosso. Amém. 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 Bruno, você tem uma missão nesse tempo você está coordenando um ministério aqui na Arquidiocese, dentro da Renovação Carismática. Fala um pouquinho, o que você foi chamado, o que Deus te presenteou nesse tempo, quais são os desafios, para que o povo que está nos acompanhando, eu falei no início que muitas vezes a gente tem um preconceito com algumas coisas, né? Então, você tem uma missão que muitas vezes quando se fala, a gente fica assim, né? Um pouco assim, recuado. Fala aí para nós. Irmão, antes de entrar especificamente na sua pergunta, né? Enquanto eu vinha para cá no carro, o Senhor tocava no meu coração o seguinte ponto, né, que eu acho importante abordar.
porque todos nós temos uma missão de acordo com os preceitos do Senhor na nossa vida, e muitas vezes a gente demora para entender os desígnios de Deus, né? E, por exemplo, no meu caso, né, coordenando neste tempo o Ministério de Fé e Política, e nós vamos falar sobre este bonito ministério, que, como você disse, realmente muita gente tem receio, torce o nariz, como gostam de dizer, né, quando a gente fala do Ministério de Fé e Política. Mas o mais interessante disso tudo é que lá em meados de 2013, 2014, eu comecei a sentir uma necessidade. E hoje eu vejo que já era um chamado de Deus naquele momento, né? Eu já caminhava na renovação carismática, a gente fala um pouquinho mais adiante sobre essa história. Falar, quanto tempo você tem de renovação carismática? 18 anos, 18 ficando anos. Maior de idade hoje, né? Esse ano, desde 2007. Esse ano você completa a maioridade. Isso. Carismática. Oficialmente sim, né? Oficialmente sim. O meu primeiro contato com o fogo do Espírito Santo foi em 1996. Eu sou de 84, eu tinha 12 anos naquela ocasião. Eu participei de uma experiência de oração na antiga paróquia do Padre Roque, né, que hoje é o Santuário Santa Rita de Cássia. Naquela época, o Bruno Maffi tinha um ministério com o pessoal lá da paróquia. O meu irmão e alguns primos mais velhos que eu também participavam desse ministério. Então, eu tinha uma participação indireta, vendo meu irmão, meus primos atuando nesse ministério. E quando teve uma experiência de oração, lá em 1996, eu aceitei participar. E eu participei. Foi o meu primeiro momento, meu primeiro contato, né, com o batismo do Espírito Santo. Eu tenho certeza, eu posso falar tranquilamente que ali eu já fui batizado no Espírito Santo pela primeira vez. Naquele momento eu não dei continuidade, tanto que eu fui curado naquele momento diante do Santíssimo ao final da experiência de oração. Eu sofria muito com uma renite muito forte naquela época, e quem estava conduzindo o momento de cura ali já falou: o senhor tá curando um rapaz da renite, e aquilo eu sentia queimar o meu nariz e aquilo ia pingando. Cara, foi uma experiência assim até um pouco constrangedora, porque eu sentia que era comigo aquele momento, né? E eu, ao mesmo tempo que eu chorava, né, o meu nariz queimava e aquilo meu nariz foi pingando e lacrimejando. Foi uma experiência assim muito forte mesmo com o Espírito Santo. Que tremendo, hein? Naquele momento eu não segui, né, como deveria, no crescimento e tudo mais, até talvez porque falta de maturidade. Novo, né? Muito novo, exatamente, mas já foi o meu primeiro contato, né, com esse Espírito Santo. E foi tão legal que naquele momento foi em 96, estava no 6º ano, e eu já gostava muito de desenhar, né? Então, até antes da experiência de oração, a capa do meu caderno de escola era desenhado com caveira, com aquelas coisas de adolescente, né? E a partir daquele momento eu já comecei a desenhar o nome de Jesus, desenhava o rosto de Jesus, desenhava Nossa Senhora. Então você tem esse talento também, essa habilidade. Não foi uma coisa que eu levei adiante, mas sempre gostei. Tem facilidade, né? Tenho facilidade. Eu tinha uma pasta de desenhos na adolescência em casa, e depois daquele momento o que eu mais gostava de desenhar era o rosto de Jesus, era desenhar Nossa Senhora. Então, tanto que assim, um dos primeiros expectativas profissionais que eu tive foi de cursar algo relacionado a desenho, design gráfico, desenho industrial, que eu acabei não levando adiante, mas era uma coisa que eu gostava bastante. Então, assim, foi o meu primeiro momento. E aí, o Espírito Santo me pegou de vez mesmo em 2007. Foi o ano que eu casei também, inclusive, este ano fiz 18 anos de casado. Um abraço, um beijo para minha esposa Dani, que com certeza está nos assistindo também. Deus abençoe, Dani. Um abraço. E nós casamos em maio de 2007 e em agosto de 2007 nós fizemos juntos a experiência de oração do Grupo Sementes de Maria. Marcelo Bernini levou a ficha para eu preencher e fomos em casal, eu e a minha esposa, recém-casados, né? E o mais interessante é que nós não brigávamos quase no namoro. Era um namoro bem tranquilo, só que foi só casar, né, irmão? Juntar as panelas, juntar as escovas de dente, como o pessoal diz, que foram 3 primeiros meses, assim, de muita conflito. Quando você está debaixo do mesmo teto, né, as coisas começam a aparecer. E a experiência de oração naquele momento, ela foi restauradora.
restauradora primeiro na minha vida pessoal e no meu casamento também. Né? Eu tive a graça de, naquele momento, te conhecer. Né? Você deve lembrar bem, Sim. Conduziu ali com o seu grupo de oração. Como é o nome da irmã que conduziu junto com você, que era do Tudo é do Pai? A Nelly. A Nelly, exatamente. Foi muito marcante para mim. Abraço, Nelly. Que Deus te abençoe. Exatamente. Assim, aquela experiência de oração foi marcante, mudou a minha vida, porque até ali eu era um jovem muito extravagante, bebia bastante, era briguento na vida de solteiro, até quando namorava, e às vezes saía com a namorada para as lanchonetes, para os restaurantes, e o garçom às vezes demorava para me atender, eu já queria brigar, sabe? Extremamente nervoso, pavio curto, gostava de bradar aquela frase, não leva o desaforo para casa, né? E ali em 2007 o Espírito Santo veio e me transformou naquela experiência de oração que você fez parte, né? Serviu ali, e dali em diante eu senti a necessidade de mudar de vida, né? Senti de fato o fogo do Espírito Santo me renovar, como ele tinha feito a primeira vez em 96, em 2007 ele me renovou. Como o tempo passa, né, Bruno? Já foram 18 anos. 18 anos daquele dia. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Tá, você contou um pouquinho da sua vida, contou aí da sua experiência com esse espírito, mas não me respondeu a minha pergunta. Não te respondi a sua pergunta, exatamente. Então, quando eu comecei a servir, né, o Ministério da Pregação, e junto com o Ministério da Pregação veio o Ministério da Formação, que são ministérios que eu amo muito e continuo servindo a Deus nesses dois ministérios. Mas ali em dados de 2013, 2014, eu comecei a sentir uma necessidade intelectual mesmo, independente da caminhada com a renovação carismática, no grupo de oração, eu senti a necessidade de conhecer mais sobre política, sobre história, sobre sociologia. Não é a minha área de formação, eu sou formado em química, sou da área de exatas, né? Gosto mais da parte da matemática, da física, mas comecei a sentir um chamado ali pela filosofia, pela sociologia, né? O que é comunismo, o que é fascismo, o que é nazismo, essas coisas começaram a me incomodar. E hoje eu vejo que era o Espírito Santo falando. Eu não necessitava de conhecer isso como quando a gente prepara uma formação, por exemplo, que você busca a informação na fonte porque você tem uma responsabilidade. Não, naquele momento era uma coisa livre e aquilo foi me inundando, foi tomando conta. E eu fui por anos estudando, lendo na internet, assistindo vídeos, assistindo formações de YouTube, acompanhando autoridades do assunto. E eu comecei a entender o que é direita, o que é esquerda, onde eu me encaixo nisso, onde a igreja se encaixa nisso, né? Então eu fui ali tentando entender aonde que a luz do evangelho está dentro desse espectro político. Né? Porque a gente vê hoje políticas públicas não cristãs, demoníacas até às vezes falando, abortistas, né, de todas as linhas aí que vai contra a doutrina do evangelho, vai contra os nossos preceitos morais enquanto igreja. Então eu queria, assim, tinha uma sede muito grande. Naquele momento eu não entendia que aquilo vinha de Deus, mas hoje eu vejo, porque os anos passaram, Deus me preparou, né, sem nenhuma cobrança, sem nenhum prazo específico, mas para que eu me enchesse desse conteúdo intelectual, né? Obviamente que eu não sou autoridade intelectual nenhuma, mas o mínimo necessário que eu precisava saber, né? E dali em diante fui
seguindo com os Ministérios da Formação, o Ministério da Pregação. O Ministério da Formação é um ministério que eu amo demais. Eu sempre disse até 2023 que o Ministério da Formação era o meu ministério, é o meu ministério principal. Foi até aquele momento, né? Porque 2024, 2025, a partir desse chamado que o Senhor me deu, através do seu chamado, Wesley, formar sempre foi a minha paixão. Não sou da área da educação, não sou professor, mas sempre gostei, né? Na faculdade eu comecei a fazer licenciatura, parei por falta de condição financeira, eu tive que optar só pelo bacharel, no intuito de um dia voltar à licenciatura, porque eu gostava, eu entendi que eu gostava de ensinar. E quando você, através de um chamado do Senhor, lá no final de 2023, veio fazer esse convite para o Ministério de Fé e Política, né? Eu tinha tido uma participação no Ministério de Fé e Política, e uma participação até um pouco discreta, mas assim, sempre acompanhando o grupo e acompanhando os movimentos do Ministério, mas sem entender a fundo, né? E naquele momento que o chamado veio, né, o Senhor falava que precisava de um formador nesse ministério. Exatamente. Foi quando a gente sabia dessa necessidade de formação, formação e formação, porque se nos assuntos pertinentes à renovação carismática e à igreja em geral é necessário formação, muito mais também é na política. Porque hoje a gente vive um tempo de... Muito se fala das fake news, né, em todas as áreas. Então a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para entender, né, à luz do Evangelho, aonde a gente deve permear a nossa conduta. Então, deixa eu só entender um pouquinho. Então, você está me dizendo que você hoje é responsável, está à frente aí do Ministério de Fé e Política na Renovação Carismática aqui de Londrina, e que esse ministério ele é baseado à luz do Evangelho. Exatamente. E ele tem aí a missão, olha como vai encaixando as coisas. Nesse tempo até de mudança, transição, Deus chamou um formador de, vamos dizer, de início de caminhada, até mesmo com aptidão profissional, e por situações não conseguiu deslanchar nisso. Mas ele chama um formador para formar servos à luz do Evangelho, para que possam realmente exercer a sua cidadania conforme a doutrina social da igreja? É isso que você quer me dizer? Exatamente. E para quem está nos acompanhando, então é muito importante isso, você que está nos acompanhando saber disso. Então, existe um ministério que ele é apartidário, correto, Bruno? Exatamente. Ele não pende nem para um lado nem para o outro, mas ele está baseado na doutrina social da igreja e tem hoje a missão de formar, conscientizar os cidadãos, os irmãos, os membros do movimento quando for exercer sua cidadania conforme a doutrina social da igreja. É isso? Exatamente, meu irmão. A doutrina social da igreja, ela é a base fundamental do Ministério de Fé e Política. Para quem não conhece, né, fica aqui o convite, se você sente o chamado para esse ministério. Sim, existe um ministério de fé e política dentro do nosso amado movimento da Renovação Carismática Católica. E é importante frisar isso, Wesley, porque por onde eu tenho andado, eu tenho me surpreendido que muitos servos não conhecem, ou os que conhecem talvez não entendem a fundo o principal objetivo desse ministério. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele não quer apenas nos renovar no contexto de igreja, no contexto de grupo de oração ou de comunidades, capelas, arquidiocese. Ele quer nos transformar por completo, na plenitude. E também você usou uma palavrinha-chave que eu gosto muito de trazer para esse ministério, que é a palavra cidadania. Ou seja, a gente batalha tanto contra a hipocrisia de pessoas que muitas vezes exercem um papel bonito dentro da igreja, um chamado dentro da igreja, mas na sociedade, na sua vida, não condizem com aquilo que fazem dentro da igreja, né? Assumindo às vezes uma máscara ou dois papéis distintos. E o Espírito Santo, ele nos quer servos, sim, cheios do Espírito Santo, pais e mães de família cheios do Espírito Santo,
profissionais cheios do Espírito Santo e cidadãos cheios do Espírito Santo. E essa é a missão aqui do nosso momento do bate-papo, né, Bruno? Incendiados pelo Espírito, nós podemos, em qualquer situação da nossa vida, e como você bem falou, em qualquer ambiente profissional, familiar, na igreja, fora dela, exercermos o nosso papel como batizados no Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. O Evangelho ele está cheio de diretrizes, de orientações. Na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele era sim um ser político. Mas a palavra que você usou também muito sabiamente, apartidário. Ou seja, Jesus, mesmo tendo vindo com um objetivo principal de salvação, de anúncio da boa nova, ele ainda foi político, mas ele não foi partidário, ele não se envolveu com o Império Romano partidariamente. Denunciava os abusos, denunciava a hipocrisia, e assim, a preferência por aqueles que estavam à margem. São essas atitudes que você quer dizer? Exatamente. E não adianta a gente ficar totalmente avesso à política. Uhum. É compreensível, Wesley, quando hoje, principalmente se tratando do contexto que nós vivemos nacional, um contexto de desapontamento, com toda a corrupção que a gente vê, principalmente. Hoje uma polarização, né, uma até idolatria, um fanatismo para ambos os lados. E eu costumo dizer, e repito aqui para todos que nos ouvem, o nosso lado é o Evangelho. Não é direita, não é esquerda, e obviamente que nós não devemos ficar em cima do muro, não é essa a intenção. Mas o nosso ponto principal é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo e os documentos da igreja. Então, aproveitando essa oportunidade de Papa Leão XIV, né, o Papa Leão XIII, seu predecessor, né, como nome, Papa Leão XIII começou ali no final da Revolução Industrial, propondo a Rerum Novarum, que foi a base fundante da nossa atual doutrina social da igreja. Então a doutrina social da igreja, quando eu disse que ela é o documento principal que rege as ações do Ministério de Fé e Política, infelizmente muitas pessoas, muitos católicos, muitos carismáticos não conhecem ou não sabem da existência de uma doutrina social da igreja. E no módulo básico, né, Bruno? No módulo básico para servir, nós trabalhamos isso, né? Lá nós trabalhamos isso, lá uma apostila, lá um material direcionado justamente sobre a doutrina social da igreja. Então, para você que nos acompanha e pensa aí que nós carismáticos, por sermos incendiados, animados, aquele povo que pede, nós também estudamos os documentos da igreja. Exatamente. Vou repetir isso. Nós estudamos os documentos da igreja e somos guiados pela luz da igreja. O que a igreja diz, o Evangelho diz. E pela luz, Bruno? Exatamente, do Sagrado Magistério, que são os documentos da igreja, a Sagrada Tradição. É isso mesmo, meu irmão. Então nós somos, sim, regidos por esse documento. E hoje o Ministério de Fé e Política, ele é fundamentado em 3 pilares. Né? Quando a gente vai fazer a formação de Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, a gente fala dos 3 pilares da igreja, né? E o ministério tem os seus 3 pilares também. E os 3 pilares são formação, evangelização e acompanhamento. Repete para nós, Bruno. Pilar de formação, pilar de acompanhamento e de evangelização. Certo. Então, o pilar principal é o pilar de evangelização. Ou seja, a renovação carismática e o Espírito Santo sendo perfeito, sendo completo, ele não quer apenas evangelizar no grupo de oração, ele quer evangelizar na sociedade. Em todos os lugares. Em todos os lugares, no meio público. Né? E quando a gente fala político, não é apenas a questão do mandatário que exerça ali, de repente, um papel enquanto vereador, enquanto prefeito ou deputado, que seja, mas também assessores, secretários, funcionários públicos em geral.
evangelização nos meios públicos. Isso é uma coisa muito bonita. Ou seja, eu costumo dizer, Wesley, eu acho isso uma moção muito grande do Espírito Santo no meu coração, mas eu não sou dono dessa frase, eu acredito que essa frase o Espírito Santo já tenha suscitado em outros locais, em outros corações também, de que, diferente do que muita gente pensa, o Ministério de Fé e Política não tem o intuito de partidarizar a igreja. É ao contrário, nós queremos evangelizar a política. Entendi. E não, eu usava no início politizar a igreja, mas o termo político, ele é muito mais amplo, né? Nós somos, de acordo com a filosofia clássica, nós somos seres políticos, né, no geral. Mas agora no sentido de partidarizar, nós não queremos partidarizar o movimento, nós não queremos partidarizar os grupos de oração, mas nós queremos evangelizar na política. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Bruno, muito importante isso. Então você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, é muito sério isso que nós estamos aqui falando. Então, talvez aqui no início do programa, quando nós falamos do Ministério de Fé e Política, será que... Mas entenda isso. Deixe o Espírito Santo, como ele te curou de outras formas, é interessante também agora abrir aí, tirar as escamas dos olhos, abrir os ouvidos para que a gente também possa entender que nós temos uma missão de evangelização e isso não está limitado a só aquelas pessoas que vão na igreja. Por que não nesses ambientes? Por que não nos lançarmos nas águas mais profundas? E o ministério tem dos 3 pilares, uma, como você falou, é a evangelização que pulsa o coração para, assim, incendiar todo esse meio. É isso, Bruno? É isso mesmo, exatamente. E a gente evangeliza nestes meios. A gente forma, né, agora entrando no segundo pilar especificamente do ministério, o pilar da formação, como você também muito bem frisou, nós somos servos, somos cristãos católicos, carismáticos que buscam formação. Essa também é uma das nossas identidades. E o pilar de formação do Ministério de Fé e Política, ele é um pilar que visa formar não apenas lideranças políticas, mas formar o cidadão para uma sociedade melhor. Entender a questão da dignidade humana, que isso é a base da doutrina social da igreja. O primeiro ponto fundamental, né, que lá atrás, já há mais de 100 anos, com o Papa Leão XIII, quando sugeriu e propôs a Rerum Novarum, era no ponto da dignidade humana. Naquele momento especificamente, dignidade no contexto profissional do trabalho, né, que aquele momento da história os trabalhadores estavam vivendo sob opressão, não tinha leis trabalhistas, mas hoje nós estamos vivendo outros momentos nos quais são necessários, porque o servo, o cristão, o católico que nos ouve pode até não gostar de política, mas eu costumo dizer que no mínimo de 2 em 2 anos você estará de frente com uma urna eletrônica ajudando a escolher o futuro, ajudando a definir o futuro do país, do estado e da cidade onde você mora. Então não adianta reclamar os políticos que nós temos hoje se nós não fazemos nada para melhorar. E é interessante também, né, Bruno, a gente pontuar. Estamos falando sobre isso em um período que não tem nenhum ato político, né? Então aqui, de novo, nós estamos aqui para dizer que existe um ministério que não doutrina as pessoas, mas sim, à luz da doutrina social da igreja, do evangelho, forma para que essas pessoas, com a sua consciência batizada no Espírito Santo, ela possa contribuir para a evangelização nesses meios.
Isso é importantíssimo deixar isso claro, porque às vezes nós somos, na grande maioria, omissos e não rezamos para as pessoas que se colocam à disposição de estar no meio público, político, não fazemos a nossa parte de conhecer aquilo que rege a nossa fé. E às vezes, na sua grande maioria, cometemos coisas que vai contra aquilo que é princípio da igreja. Exatamente, contra os valores morais. Sim. Contra os valores morais, contra os valores... Porque um ponto que é importante, Wesley, a gente frisar, inclusive aqui eu trouxe aqui um material novo, que esse ano nos foi apresentado. Esse material novo é a nova apostila do Ministério de Fé e Política. É um material fresquinho, né? E também tem o RCC Responde, que todos os ministérios possuem o seu. O número 19 é o de Fé e Política. Uma coisa muito importante a dizer é o seguinte: o ministério não é apenas para aqueles que sentem o chamado ou a vocação para mandatários, para se candidatar. Esse é o primeiro equívoco que a gente precisa esclarecer aqui hoje. O ministério, primeiramente, ele é para todos, porque os servos dos grupos de oração em geral, eles são cidadãos. Antes de serem servos, eles são cidadãos. E como todo bom cidadão, ele precisa conhecer as suas responsabilidades, direitos e deveres. E Bruno, esse material está baseado no quê? Na doutrina social da igreja? Na doutrina social da igreja. Nos documentos da igreja? Nos documentos da igreja, mas... Catecismo, exatamente. Muita citação do evangelho, muita citação do catecismo, né? Mas a doutrina social da igreja ela é riquíssima. É o que rege. É o que rege, exatamente. Então, assim, ali a gente vai se deparar com questões profissionais, com questões, por exemplo, quando a gente fala de dignidade humana, saneamento básico, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança pública, serviços essenciais no meio público. Então, tudo isso, a doutrina social da igreja e a apostila do ministério vem trazer. E dentro desses 3 pilares que eu falei, né, eu acabei não citando o terceiro pilar, que é a orientação, o acompanhamento, o pilar de acompanhamento. Ou seja, no nosso meio, o Senhor suscita vocacionados. Porque muitas vezes, Wesley, isso é uma coisa triste até de constatar. Por exemplo, nós temos no nosso grupo de oração um servo que às vezes é um ministro de cura, às vezes é um músico, um pregador, um intercessor, e de repente ele sentiu o chamado de hipoteticamente aqui dizendo, se candidatar a um cargo, a vereador, que geralmente é o cargo inicial, o cargo de entrada, que é o cargo com o qual ele tem acesso ali à sua comunidade primeira, o seu bairro, né, onde está a sua paróquia. Então, é muito triste ver que dentro do próprio grupo de oração, muitas vezes, esse servo que antes era um servo amado, um servo admirado, quando ele falou que ele sentia o chamado de entrar na política, ele se torna vilão. Como assim? Se Deus precisa também suscitar homens e mulheres batizados no Espírito Santo, também no meio público, no meio político, por que a partir do momento que aquele servo entende o seu chamado, entende a sua vocação, ele deixa de ser um servo ungido e passa a ser vilão? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Existem vocacionados ao ministério. Todos somos chamados a conhecer da política, né? Mas, dentre estes, são vocacionados ou a exercer um cargo eletivo ou simplesmente a conhecer. Participar ali de conselhos, de representatividades nos bairros. Então, tudo isso é ações políticas públicas, né? Exatamente. São ações políticas públicas, né? E a gente pode incluir aqui todo tipo de serviço público. Não apenas o mandatário, não apenas o assessor de um determinado político,
mas um funcionário público em geral, Sim, um professor, um quantos policial tempos? militar, um Sim. policial civil, Sim. um trabalhador de um hospital, por exemplo, é um ente público. Sim. Né? E a apostila ela vem falar muito desses entes públicos como profissionais que estão a serviço da sociedade, que estão a serviço do bem comum. E o mais bonito desse ministério, Wesley, que eu tenho aprendido a me encantar nesse tempo, é o quanto o Senhor pode fazer algo maravilhoso na formação de uma sociedade santa, uma sociedade saudável em todos os aspectos. Quando a gente fala saúde pública, não apenas saneamento básico ou saúde física, mas saúde mental. Sim, e hoje é um assunto que nós não podemos fugir, né? Temos aí uma parcela da sociedade passando por esse desafio da saúde mental. Exatamente. Então, não basta apenas ter a saúde do corpo, é preciso ter a saúde da alma, saúde do espírito. E aí a gente vai permeando, Wesley. A gente teria aqui, se tivéssemos 1, 2 horas, seriam poucas, né? E eu vou resumindo aqui no geral, mas a igreja ela é tão rica que a doutrina social da igreja se preocupa com isso. Se preocupa com a vida social do cristão, do servo, do carismático. E isso é lindo a gente conhecer. Nós temos aí Paraná afora, Brasil afora, servos de grupo de oração que são mandatários, vereadores, deputado estadual, deputados federais, prefeitos, nós temos vice-prefeitos, que são pessoas que sentiram o seu chamado e assumiram este chamado. E estão passando por perseguições, e essas perseguições são terríveis, são perseguições inclusive de ameaças de morte, irmão. Porque a gente toca no vespeiro, a gente toca no meio onde interesses humanos de poder, interesses econômicos dominam. Então você colocar um servo no meio político hoje é ter um cordeiro num âmbito onde só os lobos tomam conta. E Bruno, e aí você está me falando aqui, ó, num ambiente onde não são cordeiros, muitas vezes, um ambiente hoje que a gente vê de muita corrupção, de negligência. Você mostrou uma apostila. Eu sei que vocês têm uma escola. Como que funciona essa escola? Para que serve essa escola? Como é o nome dessa escola? E a missão dessa escola? Porque você falou dos 3 pilares: acompanhar, formar e evangelizar. E aí você me traz um material aqui baseado na doutrina da igreja. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa escola, sobre o que se é trabalhado, ou se você já falou, o que eu falei era tudo que é trabalhado na escola, o nome dessa escola, de quanto tempo vocês se reúnem, como que funciona isso? O nome dessa escola, Wesley, é a Escola São Tomás Moro. Por que São Tomás Moro? Foi muito boa a sua pergunta, muito oportuna, porque São Tomás Moro é um santo da Igreja Católica. Ele era um chanceler do rei Henrique VIII na Inglaterra, ali no período da divisão da igreja, um dos cismas da igreja, quando se tornou a igreja da Inglaterra, se tornou a igreja anglicana, né? E São Tomás Moro, ele não foi apenas um chanceler do rei, mas ele, para não se dobrar, né, para não trair o evangelho, ele perdeu a sua cabeça, literalmente. Ele foi martirizado porque o rei queria se casar novamente, em um casamento no qual a igreja não reconhecia, a igreja não era de comum acordo com aquele segundo matrimônio do rei, e o rei buscou o conselho de São Tomás Moro. E São Tomás Moro, né, ele poderia ter se apegado ao seu cargo, ao seu status, e ido em favor do rei contra o Papa, mas não, ele não foi contra a igreja, ele não foi contra o Papa. Ele criou uma indisposição contra o rei, e o ego desse rei totalmente elevado, né, começou a perseguir, destituiu Tomás Moro do seu cargo. Tomás Moro, inclusive, tem um papel fundamental até na filosofia, ele era um escritor também. Então, para quem não conhece, fica a dica, São Tomás Moro é o nosso padroeiro, porque ele era um ente público, ele era alguém que naquela época, né, trazido para a realidade de hoje, era um ente político, era alguém de autoridade, que estava com o braço direito do rei, e foi martirizado pelo rei para não trair o evangelho.
Então, São Tomás Moro é quem dá o nome a essa escola, São Tomás Moro. Ela foi retomada esse ano de 2025, nós tivemos agora, no final do mês de abril, nós fomos aqui em Londrina anfitriões, né? É uma escola estadual. Nós tivemos aqui pessoas do Ministério de Fé e Política de todo o estado, tivemos formadores de outros estados do Brasil, inclusive, que vieram formar, deputados estaduais de outros estados que estiveram com a gente. E é uma coisa tão bonita, Wesley, que sim, entrando no assunto que você perguntou, a gente fala especificamente das missões do Ministério no meio público. E ali nós tivemos a participação de assessores, nós tivemos a participação de deputados, que são servos. E a gente fez, entrando no pilar do acompanhamento, no pilar, nesse terceiro pilar que eu mencionei, nós fomos, junto com alguns membros do núcleo do Ministério Arquidiocesano, nós estivemos nos gabinetes de alguns vereadores aqui em Londrina, entregando o convite para participar conosco. Alguns católicos, não carismáticos, outros cristãos não católicos, mas nós fomos fazer este chamado para todos os 19 vereadores dentro da cidade de Londrina. E os coordenadores das outras dioceses fizeram isso também. Então, assim, nós tivemos essa escola esse ano, né? O intuito é fazer essa escola a cada 2 anos. Ela teve um período sem a realização desde 2020, o período da pandemia não teve. Então, nós retomamos esse ano de 2025 a escola e nós queremos fazer isso. E, para concluir a resposta da sua pergunta, o Ministério, a coordenação nacional do Ministério de Fé e Política, ela tem um curso online, inclusive, dentro do portal da RCC Brasil, um curso de fé e cidadania. Opa, olha aí, você que nos acompanha, muito importante isso, tá? RCC Brasil, lá no site, lá da RCC Brasil, nas nossas páginas lá, oficial, tem lá um curso de fé e cidadania. E esse é um ponto importante, Wesley, porque o político, o termo política do nome do ministério, muitas vezes ele é levado para esse lado de cidadania, onde a gente às vezes não encontra tanta resistência do servo. Então, sim, é um ministério que também atua no campo político, mas com esse apelo cidadão, cristãos e cidadãos. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Ô Bruno, aqui no podcast existe uma coisa, a hora passa muito rápido. Muito rápido aqui, nós já estamos falando, o assunto tá bom e foi passando. Nós temos pouco tempo. Bruno, mas eu gostaria que nesse pouco tempo que nós temos, você falasse, você falou a missão, os pilares, a proposta, deixou muito claro, eu quero frisar isso, o ministério não é partidário, pelo contrário, é uma formação segundo a doutrina social da igreja, à luz do evangelho. Mas eu quero que você fale agora especialmente para aqueles que têm um pouco de aversão e pensam que saber do ministério ou se aprofundar é só coisa para quem quer algum trabalho público. Quero que você fale para eles que esse ministério, nesse tempo, a necessidade de nós conhecermos o que a doutrina social da igreja fala sobre isso e que isso é aberto. É aberto para aqueles que querem exercer a sua cidadania também com dignidade. Exatamente, Wesley. Vamos tentar ser sucinto aqui nesse pouco tempo que resta, mas muito assertiva a sua pergunta. O ministério, enquanto a cidadania é para todos, ele precisa ser conhecido lá na base.
na base que é o grupo de oração, na base que é a sua comunidade. Porque, por muitas vezes, até para solicitar algum serviço público, seja de um vereador, seja de um mandatário qualquer do poder legislativo ou executivo, o cristão, o católico, o carismático, o servo, ele é tão desinformado, né, para não usar uma palavra mais agressiva como ignorante, né, não queremos ofender ninguém, mas sim a ignorância no sentido de não conhecer. Ele não sabe nem os meios pelos quais recorrer para solicitar, muitas vezes, uma escola no seu bairro, para solicitar ali, fazer valer, por exemplo, o seu direito de saneamento básico, por exemplo. Mora, às vezes, num bairro onde as situações menos favorecidas, exatamente, que não tem ali o mínimo necessário de educação e saúde, que a gente costuma dizer. A quem recorrer? Como recorrer? Porque, infelizmente, as pessoas não sabem nem como recorrer, porque não conhecem o mínimo necessário, não conhecem o básico de como funciona a política. Nós, gostando ou não gostando, Wesley, nós somos sujeitos à política. Sim, sim. Existe uma frase famosa, se não me engano, de Platão, que diz que o preço que nós pagamos por não gostar de política é ser governados por quem gosta de política. Sim. E, infelizmente, ser governado por quem gosta de política, na esmagadora maioria das vezes, são políticos não cristãos, que não cumprem a mesma doutrina moral da igreja. Então nós precisamos conhecer o mínimo necessário para entender nossos direitos e deveres e para, se preciso for, aonde recorrer, como isso impacta na minha vida. Em anos eleitorais, muito se fala dos extremismos, por exemplo, porque fulano de tal vai ser um ditador. Nós vemos aí em países onde a democracia não impera que o fato de ter uma mentalidade, uma filosofia ditatorial no poder, a nossa liberdade ao culto religioso passa a ser ameaçada. Isso é um extremo que a cada 2 anos, a cada 4 anos, a gente se depara. E os extremos são perigosos. Os extremos sempre são perigosos. Tudo que está ali no extremo é perigoso. Exatamente. Então, aonde está o evangelho, a luz do evangelho, dentro desse contexto político? Aonde eu devo me posicionar, muitas vezes até naquele debate de família, naquele churrasco de família, onde permeia um debate político, muitas vezes, aonde eu devo, enquanto servo batizado no Espírito Santo, né, e apartidário, porém não deixando de ser político, político sim, temos que ser politizados, mas não partidarizados. Aonde se encaixa a doutrina social da igreja, aonde se encaixa a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto um batizado do Espírito Santo, aonde está a minha opinião diante de determinadas situações. E daí, Bruno, vai naquilo, né? Nós precisamos, gente, ler, se informar, ter boas formações, procurar bons estudos. E muitas vezes isso não chega a todos. E a renovação carismática é um movimento popular. Ela nasceu ali da margem, ali, dos pequenos. Então o Ministério oferece essa formação de uma forma para que eu e você possamos exercer com consciência, tranquilidade, à luz do Evangelho, aquilo que a nossa igreja ensina e orienta. Não vai dar tempo a gente falar, né, dessa revolução também da inteligência artificial nesse tempo, os cuidados que devemos ter, mas vai ter outro momento, Bruno, que com certeza você vai voltar aqui, vai falar do seu testemunho de vida, vai falar da sua experiência pessoal, mas nós também temos que voltar a falar ainda mais sobre o que a doutrina da igreja nos ensina a sermos como cidadãos. E você falou uma coisa muito séria, muito importante. Às vezes lá no meu bairro, né, tá precisando de alguma coisa, eu não sei a quem procurar.
eu não sei qual é o órgão, qual é o conselho, quem é o responsável. Eu critico, mas não tenho ação, até mesmo para ajudá-los, porque às vezes nem estão sabendo o que está acontecendo ali. Eles não estão sabendo. Eu lembro uma situação que uma vez eu fui levar a minha esposa para fazer um exame e tínhamos que chegar cedo, pegar a fila, aquela coisa toda, e estava chovendo e no posto não tinha cobertura. As pessoas estavam com guarda-chuva na chuva porque o posto não tinha cobertura. E aí, o que fazer? Lógico, eu tenho um pouco mais de conhecimento, busquei e informei, precisa se fazer algo, porque tem dias que chove e as pessoas vão ficar na chuva, já estão lá, às vezes talvez enfermas, fragilizadas e ainda pegar chuva. Cadê a dignidade humana? Cadê a dignidade humana? E é sobre isso, tá, gente? É sobre isso. Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não quer que os seus passe por situações indignas. Muito obrigado, Bruno. Que Deus te abençoe. Eu desejo do fundo do meu coração um novo Pentecoste na tua vida. Amém. E você que nos acompanhou também um novo Pentecoste. Mas, Bruno, eu quero deixar você com as últimas palavras sobre o ministério, aquilo que aquece o teu coração, talvez um pedido, um apelo. Eu quero deixar isso, mas eu quero dizer que fico muito feliz de você ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo para dizer que a igreja é apartidária, mas a luz do evangelho e da doutrina nos ensina a exercer a nossa cidadania com dignidade. Wesley, então aproveitando esses momentos finais, né, eu quero fazer aqui até uma exortação. Exortação, quando a gente ouve essa palavra, né, a gente pensa apenas em correção, mas não, exortação ela significa motivar também. Uma motivação, uma exortação para as lideranças do nosso movimento, as lideranças decanais, de grupo de oração, né, que existem grupos de oração que não têm representantes do ministério. Grupos de oração ou até decanatos. Se você conhece aquele servo, aquela serva, que mesmo que não exerça algum cargo público, como é o meu caso, eu sou um autônomo, eu não tenho nenhum cargo público especificamente ou político, mas se você sente aquela pessoa, aquele servo que tem a vocação, que tem aptidão, né, nos apresente, me procure o Wesley, procure o coordenador do seu grupo de oração, o seu decano, que nós vamos acolher esse servo, essa serva, porque nós precisamos levar esta formação na base, que é o grupo de oração. E quem não é do grupo de oração e também está nos ouvindo, né, Bruno, e sentiu o coração aquecer, também nos procure. Quem sabe nós vamos direcionar ali para um grupo, se engajar e também ser formado. Exatamente. E existem, Wesley, materiais disponíveis para aqueles que talvez tenham alguma ocupação, algum serviço nas pastorais, por exemplo, não tem condição de estar num grupo de oração, não tem esse carisma especificamente, mas quer conhecer mais. Existem materiais diversos disponíveis, né, como Wesley reforçou, né, e eu falei aqui, da RCC Brasil, vídeos formativos de pessoas do ministério, até abertamente disponíveis no YouTube. Eu quero, Wesley, também, se você me permite, no dia 13 de setembro, eu quero fazer 2 convites aqui, o dia 6 de setembro e o dia 13 de setembro. Tá? Então vamos começar pelo dia 6 de setembro, véspera de feriado nacional, dia da independência do Brasil, que é o dia 7, vai ser um sábado, nós vamos fazer uma vigília pela nação brasileira. Então, não tem ainda o local específico, mas vai ser no Decanato de Cambé. O Decanato de Cambé se colocou à disposição para nos acolher na Arquidiocese. Está em definição ainda o horário e a paróquia, mas se você tem interesse, no dia 6 de setembro, véspera do dia da independência, né, véspera de feriado, nos encontraremos em Cambé, numa vigília de oração pela nação brasileira. E no dia 13, no fim de semana seguinte, nós vamos começar uma formação, né? Essa sim está na agenda arquidiocesana da Arquidiocese, né? Da RCC. Da RCC, como um dia específico para o movimento.
para os ministérios. Então nós vamos estar nos reunindo, nós já refletimos sobre essa apostila nova, mas no dia 13 nós vamos fazer uma formação, que não é apenas para os integrantes atuais do Ministério, mas para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais. Então nós esperamos você no dia 6 de setembro, na vigília, e no dia 13, na formação, para conhecer um pouquinho mais sobre esse material, sobre este ministério tão abençoado que o Espírito Santo nos concede. Amém, amém. Povo Santo, e nosso Pode Sediar está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, aqui pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, 106.3. E você que nos acompanha através aí do nosso canal do YouTube, fica ligadinho, compartilha com mais pessoas que você puder e muitos serão incendiados. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Deus abençoe, povo santo. Nós estamos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Jesus, povo de Deus. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.